o aborto na década de 50 era um anticoncepcional. Eu me lembro de criança pequena, eu vi família falando assim, escondido, eu via que as mulheres faziam aborto. Em 1955, Sueli Oliveira, que era uma deputada estadual, que era a única deputada estadual no Rio Grande do Sul, ela foi por muito tempo a única deputada estadual. Ela era uma senhora considerada muito respeitável dentro daqui da Assembleia Legislativa, e ela faz um discurso, ela é a única mulher, contra uma delegada de ensino que não queria que mulheres grávidas fossem professoras de criança porque achava indecente mulher grávida ser professora de criança. E a Sueli Oliveira faz um discurso na Câmara de Vereadores. Eu tenho um artigo sobre a vida dessa mulher, dizendo o seguinte: o que vai acontecer é o aumento do número de abortos, se as professoras não podem engravidar. Ela diz isso com a maior naturalidade. Então, naquela época, essa ideia, aborto era uma coisa muito natural de se fazer na década de 50 e início da década de 60. As mulheres que tinham vida sexual faziam aborto. Era muito difícil a mulher que não tinha feito. Não tem essa coisa do aborto como uma coisa... Mudou, teve uma mudança muito grande nisso. Não tinha outro contraceptivo. Então as mulheres faziam aborto. E aí surgiu um dos primeiros grandes debates difíceis, que era a questão de como que nós tínhamos que tratar o tema do aborto. Porque era um tema na época, se hoje é difícil discutir, na época era muito mais difícil. E eu lembro que a gente fez um debate, primeiro para conhecer o tema, para compreender ele, para saber que as mulheres morriam, para saber que as mulheres faziam, era tudo novidade. A gente não, né? A gente mal tinha acabado de aprender como é que engravidava, e de repente já tinha essa discussão toda. E essa questão do aborto é uma pauta muito difícil de ser trabalhada mesmo, mas a gente também defende. A gente defende o direito da mulher escolher o que ela quer para ela. Nós temos que ter o direito de decidir sobre nossos corpos. Então isso nós defendemos, e defendemos a vida, mas a vida das mulheres também, né? Mas a questão, por exemplo, de aborto, por exemplo, é uma questão muito complicada. É um mito no Brasil. E assim, o Brasil é um país muito católico, a Espanha é muito católica, Portugal é muito católico, a França não é tão católica, mas a Itália é muito católica, e todos têm aborto legal. A Irlanda tem aborto legal, o Uruguai, a Argentina, e aqui falar em aborto é uma coisa assim, pecaminosa, criminosa, e é muito interessante, vale um estudo, acho que até antropológico, ou psicanalítico talvez, do porquê no Brasil não se pode falar de uma maneira adulta de uma questão que se fala, que é uma questão tranquila no mundo inteiro. Mas no Brasil não se fala de maneira adulta sobre isso, é uma coisa infantil, né? Se torna ou religiosa também. Daí veio muito forte essa questão da igreja hoje, né? E que por isso fica difícil muitas vezes trabalhar, porque distorce, né, todo o contexto. E aí a gente muitas vezes fica difícil de trabalhar isso, né? Mas no movimento hoje a gente vem trabalhando isso, e que é o direito à liberdade, né, que eu tenho que ter de decidir sobre o meu corpo. E tem que olhar, né, também que tudo que acontece, a violência que as mulheres sofrem, né, isso é uma violência, né, eu não ter direito também de decidir sobre o meu corpo é uma violência que toda a sociedade faz comigo. E assim, outra coisa que quem faz as leis são os homens, né, que também não está certo. Eles decidir sobre os corpos das mulheres, né. Então, mas é algo que nós defendemos, sim. É o direito das mulheres defender o seu corpo, de decidir sobre o seu corpo.
Agora, as questões de direitos reprodutivos, eles desapareceram e é muito difícil discutir isso, porque, na verdade, o que acontece dentro da Câmara de Deputados hoje, Congresso Nacional, é exatamente o contrário, é tentar acabar com aquelas leis que foram feitas lá na década de 40. Que é o Estatuto Nascituro, que acaba com aborto legal para qualquer tipo de estupro de vulnerável, qualquer questão desse tipo. Aonde trancou mesmo foi na questão do aborto, né? Tinha aquela emenda que o Genuíno tinha proposto, a emenda cai, e aí tem uma discussão se o PT ia botar a emenda de novo, né? Uma discussão do Diretório Nacional do PT, e aí eles decidiram que não. A gente defendeu, então perdemos. E aí a única alternativa que a gente tinha era fazer uma emenda popular, que exigia 30 mil assinaturas, e a gente fez. A gente foi pra rua, me lembro, final dos... o que era isso? 88, 87, 88, a gente com uma banquinha ali na esquina democrática, assinatura pela emenda popular do aborto. Como é que as pessoas assinaram? 30 mil. Então nós temos um grupo de mulheres dentro da Câmara de Deputados lutando contra o aborto legal. Não é nem o aborto, não é legalização do aborto como direito da mulher ao corpo. É um aborto que desde 1940 é legal. E essas mulheres estão lá por quê? Elas estão lá porque o movimento feminista deu legitimidade para que as mulheres assumissem espaços públicos. Isso é a ironia da causa, entende? Por que nunca se falou em aborto dentro do PT? Até hoje, se falar dentro do PT em aborto, as pessoas se olham como se estivesse falando uma coisa que o mundo não fizesse. Porque houve sempre esse acordo entre os intelectuais do PT, os sindicalistas do PT e a Igreja Católica Progressista. A questão de costumes na esquerda foi barrada por essa importante Igreja Católica de esquerda dentro do PT. E aí também é uma faca de dois gumes, entende? Porque é uma importante Igreja Católica, que foi quem chegou até as massas, chegou até pelas SEBs, chegou até aos grupos populares, as classes proletárias. É fundamental a existência dessa igreja. Ao mesmo tempo, ela foi um freio, e tem sido até hoje um freio imenso para as questões chamadas de costumes, os direitos sexuais, direitos reprodutivos, até hoje é uma questão complicada, tanto para as mulheres como para a população LGBTQIA+. Sempre tem aquela coisa assim, porque tem a famosa Igreja Católica. E aí eu lembro que tinha uma pressão muito forte, porque daí eu já estava na CUT, já estava ajudando a organizar a Comissão de Mulheres da CUT Nacional, que foi uma das organizadoras. Primeiro mandamos cartinha pro presidente da CUT Nacional, pro Jair Meneghel, depois ele nos chamou, então ajudem a organizar a comissão, e nós fomos, né, ajudamos a organizar, e a CUT até hoje tem, né, era a Comissão da Questão da Mulher Trabalhadora da CUT Nacional, era um nome enorme, mas não dá para resumir, não, tinha que ser tudo aquilo. E aí veio essa discussão de como tratar o tema do aborto, porque aí as feministas que atuavam mais no meio urbano diziam que aquilo era uma questão de princípio, e que nós, como feministas, como movimento de mulheres, a gente tinha que pautar isso lá. E a gente dizia, olha, se a gente pautar isso, se a gente entrar com esse debate, nós vamos ser excluídas. Nós temos que discutir saúde da mulher, e aí esses problemas vão aparecendo, E eu lembro que foi um debate bem difícil. Mas por mais que eu tivesse muito claro, e logo que me foi colocado o tema, eu compreendi, e a minha mãe dizia, se discriminam a mulher porque ela é mãe solteira, então tem que deixar ela tirar. Ou aceita que ela tem uma criança, não discrimina, ou então ela pode não ter essa criança. A mãe dizia isso, a mãe nunca usou a palavra aborto, mas a mãe dizia isso para mim.
A mãe se revoltava com aquela situação ali que tinha na época. Sim. E tinha muito estupro. E meninas muito jovens que eram mães, que o pessoal dizia, ninguém sabia quem era. Era o vizinho, era alguém da família, era um horror, assim. Continua assim. Não mudou. A lei melhorou para proteger, mas continua assim. É um horror. Mas as mães solteiras... Era uma discriminação, era um negócio horroroso. Ou então se casasse grávida. Faziam as contas para ver, mas a criança nasceu, ou nasceu prematura, ou... Esse era um debate, um grande debate na época. Ridículo, mas era. Como tem debates ridículos hoje em dia, sobre outros assuntos horrorosos. Mas essas coisas a gente sempre enfrentou. Então eu estou dando toda essa volta para dizer que... Foi naquele momento que eu compreendi, e sigo até hoje assim, de que nós precisamos ter, respeitar o processo de aprendizado das pessoas. Nós precisamos saber mediar. Quem quer ser liderança de qualquer movimento, tem que compreender que é preciso convencer as pessoas. As pessoas não nascem sabendo. A pessoa não nasce fascista. A pessoa não nasce de direita. A pessoa não nasce racista. A pessoa não nasce ignorante. A pessoa nasce e vai se construindo. E se nós batemos de frente, nós nos tornamos pessoas não gratas naquele diálogo. Nós passamos a não ter mais audiência. Então, o tema do aborto na época foi isso. E parece que até hoje a gente não resolveu o tema. Continua sendo difícil, né?